Olá, turma maravilhosa do quarto ano. E aí, como é que vocês estão, hein? Dodô tá meio louco hoje, ó. Tá bem arrepiadão. O cabelo dele hoje tá punk. Hein, gente? Então, acho que ele tá assim, ó, porque ele está louco pra gente aprender uma coisa nova hoje. E aí? Só que antes, vamos ver o que foi que a gente aprendeu ontem. Tu sabe, Dodô, já que tá aí todo agoniado? Sabe? Quero ver. Ah, muito bem, ó. O Dodô sabe mesmo, viu, gente? A gente viu ontem, ó, o estudo das retas, não foi, Dudu? Muito bem, onde a gente viu ponto, reta, semi-reta, segmentos de reta, reta paralela, reta concorrente, não foi, quarto ano? E hoje, o que é que será que a gente vai aprontar aqui junto hoje, hein? Dudu tá assim, ó, bem animadão, porque ele sabe que vem novidade por aí, tem uma atividade maker, ó, hoje massa, pra gente fazer. E aí, a gente vai aprender hoje, gente, sobre as partes da planta, certo? A gente já sabe quais são as partes da planta, porém, a gente precisa saber quais são as funções principais que cada parte tem. Mas por que, Tia Maura, a gente tem que aprender isso? Porque a gente precisa saber, gente, a importância de se estudar as plantas, até para poder a gente aprender a plantar, a gente saber direitinho como é que acontece toda essa questão da plantação, os cuidados que a gente tem, qual é a parte da planta responsável pela respiração, pela nutrição da planta, enfim, certo? Então, hoje a gente vai ver sobre essas funções e partes das plantas, certo? Vai ter uma atividade maker bem legal, é por isso que Dodô hoje já tá todo arrepiado, todo atrapalhado, todo agoniado, certo? Quarto ano, porque a gente vai fazer hoje uma atividade maker, ó, massa. Então, vamos parar de conversa e vamos para as nossas operações e depois para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Vamos lá para a nossa apostila, tá? De operações, onde a gente vai fazer hoje a página 53, certo? O quarto ano. E o que é que a gente vai fazer hoje, tia? A gente vai fazer o primeiro quesito, a letra A e a letra B, certo, gente? Pra gente relembrar essa questão de vírgula embaixo de vírgula. E também, vocês aí em casa vão ter que fazer o probleminha da segunda questão, certo? Lembrando que ainda vai ficar uma letrinha aqui na letra A, no primeiro quesito, para vocês fazerem também, certo? Então, vamos lá. Tia Bárbara vai montar com vocês, para vocês perceberem como é que a gente coloca essa vírgula embaixo de vírgula. Então, vamos lá para a letra A. Então, 34,21 mais 2,413. Se vírgula embaixo de vírgula, esse 2 vai vir para onde? Para aqui, ó, debaixo do 4, porém, por causa da vírgula, 413. Pode ficar assim, gente, certo? Passando normal. E agora, depois que a gente monta, a gente faz a soma. Então, o 3 desce que está sozinho, 1 mais 1, 2. 2 mais 4, quanto é, quarto ano? 6. Bota a vírgula, ó, debaixo de vírgula, certo? 4 mais 2, 6 também. E o 3 desce porque ele está sozinho. Então, fica 36,623. Certo, gente? Essa é a letra A. Agora, vamos fazer a letra B. Lembrando que a letra B aqui, na segunda parcela dessa soma, ela não tem vírgula. Então, como é que a gente vai montar isso, tia Bárbara? Dessa forma. 54,31, certo? Como aqui não tem nenhuma vírgula, quarto ano, todo esse numeral aqui a gente vai colocar atrás da vírgula. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 2.171 após a vírgula. Vamos passar o traço e vamos fazer o quê? Somar. Certo? Então, o 1 vai descer que está sozinho, o 7 também. 1 mais 1, 2. 3 mais 2, quanto é? 5. Vamos descer a vírgula, tá? E vamos colocar o 4 e o 5. Vai ficar 54,5.271. Certo, o quarto ano, lembrando, não tem vírgula, vai colocar todos eles atrás dos números, embaixo dos números que não tem a vírgula, certo? Então, agora vocês vão fazer aí a letra C e a segunda questão, que é um probleminha. Vamos lá?
as partes das plantas. Vocês sabiam que, assim como o nosso corpo, as plantas também são divididas em partes? E cada parte tem uma função? Vamos pesquisar? Prestem atenção na natureza à sua volta. Eu só vejo um monte de plantas. Vamos anotar o que conseguimos observar? Gostaria muito de saber o que vocês anotaram. Eu descobri muita coisa interessante. Posso contar o que eu descobri? Depois, pode ser eu? Claro, todos poderão falar. Eu descobri que todas as plantas possuem raiz, caule, folha, flor, fruta, semente. E você sabe para que serve cada uma dessas partes? A raiz serve para fixar a planta no solo e para retirar os nutrientes da terra. Muito bem. E o caule? Você sabe qual é a função dele? O caule serve para sustentar as folhas, flores e frutos e também para conduzir os nutrientes retirados pela raiz. Uau! Estou adorando conhecer a descoberta de vocês. Agora eu gostaria de saber sobre as folhas. É elas que fazem a respiração e transpiração das plantas e produzem seu alimento através da fotossíntese. É as flores que produzem as sementes de algumas espécies de plantas e é também responsável pela polinização, além de dar origem aos frutos. Já as frutas, além de servir de alimento para nós, têm a função de proteger as sementes, que dará a origem a uma nova planta. Já as sementes têm a função de proteger o embrião e fornecer os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento inicial quando ocorrer uma germinação. Uau, vocês arrasaram, crianças! Obrigada, professora. Adorei a aula de hoje. Eu também adorei. Quero mais aulas assim. Amores, como vocês sabem, né? Hoje vamos falar sobre as partes das plantas e quais são as suas principais funções. Então, antes da gente iniciar sobre isso, né, nós precisamos relembrar e entender algumas coisas sobre essas plantas. Primeiramente, que elas são o quê? Seres vivos, porque como nós e os animais, né, elas nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Certo, gente? Também sabemos que elas são seres autótrofos, porque elas produzem o seu próprio alimento através de quê? Da fotossíntese, né? Vimos também que as plantas, assim como nós, elas também fazem o processo de respiração e transpiração. Quando ela faz a fotossíntese, ela captura o gás carbônico da atmosfera e libera o oxigênio para a atmosfera. Já na respiração, parte desse oxigênio que ela libera para a atmosfera, ela recupera para poder respirar e como nós também libera o gás carbônico. Certo, meus amores? A transpiração, como a gente já viu, quando a planta ela pega muita água do solo, ela acaba não utilizando tudo para fazer a fotossíntese e para botar para fora essa água, ela faz o processo de transpiração. Quando a gente vê que aquela folhinha lá tá molhadinha, com um pouquinho de água, de gotículas de água, quando a gente pega assim, ela tá molhadinha, porque ela fez o processo de transpiração. Certo, meus amores? Então, elas também precisam respirar, tá, meus amores? E, enfim, as partes que fazem parte da planta, que são raiz, caule, folha, flores e frutos, onde a gente vai ver agora cada função deles. Para que a raiz serve, para que o caule serve, para que os frutos servem. E a gente vai ver tudo isso agora, começando primeiramente pela
raiz. Vamos lá? Amores, as funções das raízes são, né? As raízes, elas ajudam a fixar as plantas no solo, tá? Mas a gente sabe que nem todas as plantas estão no solo. Tem plantas aquáticas, como a gente viu, que as raízes, elas ficam na própria água. Lembram? Não ficam fixadas lá embaixo no solo dos rios, tá, meus amores? Então, mas como a maioria dessas plantas vivem no solo, então a principal função da raiz é fixar essas plantas no solo, tá? A raiz também, gente, é responsável pela absorção das substâncias. Mas que absorção de que substâncias, tia Bárbara? A absorção quer dizer que elas puxam do solo, tá? As substâncias. Que substâncias? A água, os nutrientes, os sais minerais que a planta precisa para fazer o quê? A fotossíntese. Certo, meus amores? Então, ela se encarrega de puxar, ou seja, absorver do solo essas substâncias. Que substâncias? Águas, nutrientes e sais minerais. Certo, quarto ano? E também ela atua como uma reserva. Como assim, tia Bárbara? Uma reserva. Ela pega essas substâncias que ela puxa, né, do solo, e ela faz o quê? Ela passa a quantidade que a planta necessita para fazer o processo da fotossíntese, e quando ela puxa demais do solo, ela guarda, ou seja, ela faz uma reserva, porque ela percebe que tudo aquilo ali que ela tirou, absorveu do solo, a planta não vai necessitar tudo naquele mesmo momento para fazer a fotossíntese. Então, ela passa o caule para que vai seguindo para as folhas para fazer a fotossíntese, e quando ela percebe que a planta não precisa mais desses nutrientes, ela faz o quê? Ela faz uma reserva, ou seja, ela guarda esses nutrientes, essa água que ela sugou, tá? Absorveu do solo. Certo? O quarto ano, então, a raiz, além de fixar as plantas no solo, ela é responsável por absorver do solo as substâncias como água, nutrientes e sais minerais, para que a planta consiga fazer esse processo dela de fotossíntese, de respiração, de transpiração, e também fica como reserva, ou seja, ela armazena, ela guarda o que ela puxa em excesso do solo. Certo? Agora a gente vai ver qual é a função do caule. Vamos lá? O caule, né? Ele faz o quê? Sustenta a planta. A gente viu que na raiz ela fixa, né, a planta ao solo. Já o caule, ela sustenta a planta, tá? E também o que acontece? Ela é responsável por transportar as substâncias. Como assim, tia Bárbara? Transportar as substâncias. Lembra que lá na raiz, a raiz ela retira, né, absorve do solo os nutrientes, a água e os sais minerais. Então, o caule, o que é que ele faz? Ele transporta essas substâncias que a raiz retirou do solo para onde? Para as folhas, para que aconteça o quê? O processo da fotossíntese, certo? Então, o que acontece? Com isso, com essa questão da fotossíntese, a planta acaba produzindo o seu próprio alimento, não é isso? E nas células das plantas, há umas estruturas chamadas de cloroplastos, que contém a clorofila, que é aquele pigmentozinho verde que dá cor às folhas, certo? E essa clorofila, ela também absorve o sol para que a fotossíntese aconteça. Então, a gente viu que na raiz ela tira o que? Água, sais minerais e os nutrientes. A clorofila, ela absorve a luz do sol, porque a gente viu que também necessita, né, de luz do sol para fazer a fotossíntese, tá? As folhas, elas também vão retirar o que? O gás carbônico da atmosfera para fazer a fotossíntese. E para que tudo isso aconteça, junto com a absorção do gás carbônico e a luz do sol, precisa do que? Do transporte dos nutrientes que foram retirados do solo. Então, o caule é responsável por esse transporte. E depois que a fotossíntese acontece, gente, o que acontece? Os açúcares produzidos, tá? Esses açúcares que a gente chama de glicose, como a gente viu, ela também vai ter que ir para onde? Para a raiz. Então, só as plantas que vão se alimentar quando elas fazem essa questão da fotossíntese? Não.
toda a planta em si, ela precisa se alimentar. Então, como sobe os nutrientes a partir do caule, né? Também vai descer o alimento, no caso, os açúcares, que é o quê? Glicose, que é produzida através do processo de fotossíntese, certo? Por exemplo, agora vai desenhar aqui, ó, um caule da árvore, por exemplo. Aqui é a raiz, certo? Aqui o caule e aqui são as folhas da árvore. Então, aqui a raiz vai tirar a água, sais minerais e os nutrientes que a planta precisa. Então, quando ela retira, ela vai passar aqui, ó, para o caule para chegar até as folhas. Teve já o processo de fotossíntese e vai fazer o inverso. Os açúcares vão descer até a raiz para que a planta completa possa o quê? Se alimentar. Certo, quarto ano? Então, agora, nós vamos ver o que é que acontece nas folhas, certo? Bom, meus amores, as folhas, né? A principal função dela, como a gente já sabe, é realizar a fotossíntese, que a gente sabe que ela acontece, todo esse processo de fotossíntese nas folhas, né? Também, ela nas folhas contém a clorofila, que é a responsável por absorver a luz do sol, né, para que essa fotossíntese aconteça através dos nutrientes, sais minerais e a água que a planta necessita para fazer essa fotossíntese, certo? E é nessas folhas também que acontece o processo de respiração e de transpiração, como a tia Bárbara já falou, certo? Que é a respiração, ela vai pegar o oxigênio e liberar gás carbônico, assim como nós, é a transpiração, onde sai o excesso de água que não foi aproveitado na questão da fotossíntese, certo, gente? E essa respiração e transpiração acontece através dos estômatos, onde a gente já viu que é uma abertura, né, que a gente só consegue ver com o microscópio, como que ela já falou, não adianta pegar uma folhinha e ficar olhando assim, porque ninguém vai ver, certo? Então, com microscópicos, que são pequenas aberturas que abrem e fecham, tá? Para que aconteça o quê? A entrada e a saída dos gases. Que gases? Gás carbônico e o oxigênio. Lembram? Ela pega o gás carbônico da atmosfera para fazer a fotossíntese e libera oxigênio. E quando ela vai respirar, ela pega o oxigênio e libera o gás carbônico, e tudo isso a partir dessas aberturinhas que são chamadas de estômatos. Certo, meus amores? Então agora vamos lá ver quais as funções dos frutos e das folhas. Vamos lá? Bom, meus amores, já as flores e os frutos, a gente vê, né, que as flores, elas são responsáveis pela reprodução da planta, tá? E a gente vê que ela é presente apenas no grupo de plantas mais evoluídos, ou seja, nem todas as plantas vão ter o quê? Flores, certo? Quarto ano. Já os frutos, né, eles são resultados da fecundação, ou seja, as flores, muitas flores, né, elas já podem se reproduzir, elas dão origem aos frutos, certo, gente? E dentro deles a gente encontra o que? Sementes. E essas sementes, quando ela é colocada ou plantada em algum lugar correto, né, um solo fértil, propício para que se germine, ela vai dar novas plantas, né? Ela vai resultar em novas plantas. Certo, gente? Então, o que a gente vai fazer? Tia Bárbara vai lá para o meu quintal, lá da minha casa, tá? Aqui da minha casa. E tia Bárbara vai mostrar para vocês essa questão da raiz, caule e folha, tá? Porque tia Bárbara aqui não tem nenhuma planta que tenha nem flores, nem frutos, certo? Então, tia Bárbara vai mostrar para vocês uma planta, tá? Que tem aqui na minha casa, que a gente vê a raiz, o caule e as folhas. Certo, meus amores? Então, agora a gente vai lá para o quintal ver essa planta e depois a gente vai para a nossa atividade maker de hoje. Vamos lá? Bom, meus amores, já estamos aqui no quintal de tia Bárbara, tá? Essa é a planta que a gente vai ver hoje, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos tentar ver a raiz da planta, que eu acredito que não vai ser possível porque ela fica fixada no solo, como tia Bárbara já disse a vocês, certo? Aqui a gente vai ver já o caule da planta, tá vendo, ó?
Porque a raiz, ela vai estar aqui embaixo desse solo aqui. Então, a gente não vai conseguir ver a raiz, certo? Então, a raiz, ela vai tirar todos os nutrientes que ela precisa aqui do solo. Tia Bárbara hoje também já colocou água, então, por isso que a terra, assim, está bem úmida. Estão vendo que ela está meio molhadinha ainda. Então, essa planta, ela já usou um pouco dessa água que tia Bárbara colocou aqui para fazer o processo de fotossíntese dela hoje. Então, a raiz vai puxar as substâncias que a planta precisa, vai passar pelo caule, que são essas partes daqui da planta, que vão levando para onde? Para as folhas, que tem a clorofila, né? Que é esse pigmento verde que dá cor às plantas. E também a gente, através dos estômatos, como a tia Bárbara falou, que a gente não consegue ver porque elas são minúsculas, certo? A gente vê que elas têm os estômatos, né? Que são aberturas que abrem e fecham, que dão a entrada de saídas e entradas para os gases, tanto do oxigênio quanto do gás carbônico, certo? Então, lembrando, a raiz, ela tá aqui embaixo, onde a gente não consegue ver, fixada no solo, certo? O caule, que é o responsável por sustentar essa planta e também passar da raiz às folhas os nutrientes que as plantas precisam para realizar a fotossíntese. E é na folha que acontece todo esse processo da fotossíntese através também da clorofila, certo? Como tia Bárbara falou, essa não é uma planta que ela tem nem frutos, nem folhas, nem flores, né, gente? Ela só tem raiz, caule e folhas. Certo, quarto ano? Então, agora, vamos lá para a nossa atividade maker de hoje. E a Bárbara falou, né? Vamos à nossa atividade maker. Voltamos lá do quintal e tia Bárbara já trouxe uma coisa para a gente fazer na atividade maker de hoje. Que foi o quê? Um pouquinho daquela terra que tia Bárbara mostrou a vocês que estava a planta lá do meu quintal. Essa terra, gente, ela é terra adubada, tá? Para a plantação mesmo. E vocês vão precisar dela para fazer a atividade maker de hoje. Vocês podem pegar de um pouquinho da planta da avó de vocês, da casa de vocês, da casa de um vizinho. Basta pedir, gente, é super fácil de encontrar. Quem tem planta em casa vai ter essa terra aqui, certo, gente? E também vamos precisar de milho de pipoca. Milho de pipoca, tia Bárbara, a gente vai plantar, sim, nós vamos plantar milho de pipoca. Ó, estão vendo, gente, aqui, ó? Então, a gente vai plantar milho de pipoca e vamos precisar também de água, certo? Lembrando, a gente vai plantar o milho de pipoca, porém não vai nascer, tá, gente? Um pé de pipoca, pelo amor de Deus. Vai nascer um pé de milho, certo, gente? Então, o que é que a gente vai precisar para fazer isso? A terra adubada, tá? Como a tia Bárbara já falou. O milho de pipoca, lembrando, gente, tem que ser aquelas do saco. Não pode ser aqueles para micro-ondas, não, tá? E também um pouco de água. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a terra com a mão mesmo, uma colher, se você não quiser colocar a mão. Vai abrir, gente, um buraquinho assim, um espacinho na terra. Ó, a tia Bárbara vai mostrar a vocês. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tia Bárbara abriu, é porque tá caindo, mas tia Bárbara abriu aqui uma parte na terra. O que a gente vai fazer? Vai pegar alguns milhos da pipoca, vai botar dentro da terra. Lembrando, gente, que eles não coloquem para ficar muito um próximo ao outro, porque não pega, tá, direito. Então, vocês procurem colocar um separadozinho do outro. Se cair juntinho, não tem problema, é só a gente separar, certo? E como a gente já separou, ó, a gente vai agora pegar esses milhos e vai cobrir com essa terra que a gente fez um buraquinho para colocar eles. Lembrando que não deixem, tá, gente, os milhos de fora. Cubram ele totalmente com a terra. É importante para que ele pegue, certo? Ó, o tia Bárbara, todo cobertinho pela terra, o milho, vocês também podem ver por aqui, certo? Depois a gente vai botar um pouco de água. Gente, é pouca água, não vai afogar a planta, certo? No caso aqui a semente. Vai colocar um pouquinho de água. Se preferir, coloca num borrifador, se vocês tiverem em casa, tá? Aqueles que a gente faz assim
e coloca. Coloquei um pouco de água, pronto. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar esse potinho aqui, tá? Ou pode ser um vasinho, tá, gente? Qualquer coisa, uma lata, uma garrafa PET que vocês correm então no meio, pode colocar. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai colocar em um lugar que tenha muito sol. E a gente vai regar ela um dia sim e outro não. Lembrando que essa terra, ela precisa estar sempre molhada, não encharcada. O que é uma terra encharcada, tia Bárbara? Encharcada é uma terra que vocês vão afogar a semente. Não precisa fazer isso. Molhou um pouquinho, deixa lá, coloca lá no sol. Se vocês verem que a gente botou água hoje, mas se amanhã ela pegou sol e a terra tá seca, vocês vão lá e colocam mais um pouquinho de água. Mas o interessante é que vocês coloquem água nela um dia sim, um dia não. Certo? O quarto ano. Então eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o crescimento do nosso milho, que a Bárbara vai deixar também aqui pra gente tentar acompanhar o crescimento desse milho. Certo? Acho que uns 4, 5, 6 dias a gente já deve ter vendo algumas raízes já aparecendo aqui no nosso potinho do milho. Certo? Lembrando, como é um milho de pipoca, vai ser milho, gente, que vai nascer. Não é um pé de pipoca. Certo? Por favor. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Também gostado da nossa atividade maker de hoje. E a gente fica por aqui. Tá certo? Ó, um grande beijo e até amanhã.